TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, nós agradecemos a audiência de todos e levando um pouquinho da doutrina espírita em seus lares. O programa Enfoque Espírita, ele é veiculado aos sábados às 7h30, segundas-feiras, 0h30, quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, sugestão, qualquer outra situação, perguntas em geral e reclamação, por favor, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Você abre a página e escolhe o programa Enfoque Espírita, tá? E vocês vão ter uma excelente reprise de todos os nossos programas. E também pelo Instagram, a mesma coisa, TV Correio da Manhã. Mas o importante também é que o programa Enfoque Espírita é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Muito bem. E aqui ao nosso lado está um grande amigo nosso, lá do Grupo Espírita dos Humildes, lá no Castrioto, Marco Mota. As suas recomendações iniciais, por favor, Marco. Bom dia, Weck Miller. Bom dia a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque o programa é gravado e nós não sabemos quando vocês vão então acessar o programa gravado para assistir e participar conosco deste agradável estudo, que é o estudo da doutrina espírita. Como o meu amigo Weck Miller disse, meu nome é Marco Mota, eu frequento o Grupo Espírita dos Humildes, lá no bairro Castrioto, Pedro Vogel, sobrinho 157, uma casa que tem 99 anos de existência e no dia 15 de maio do ano que vem estará completando um século de existência, ou seja, é uma árvore que Deus plantou e o tempo, os vendavais, né, da vida, não arrancaram. A casa permanece firme e, como faz aqui o programa, divulga a doutrina espírita. Nós lá militamos desde 1997. A nossa casa costumava produzir algumas peças de teatro também, porque a peça de teatro, os programas televisivos, né, as diversas mídias são canais de divulgação, mas além das palestras que acontecem toda sexta-feira às 20 horas, nós também produzimos palestra, né? Desde a época do Covid, nós estamos vendo aí a sociedade experimentando algumas transformações, mas estamos fazendo uma grande reforma na nossa casa para melhor atender o público, para que o público se sinta bastante confortável e certamente o nosso teatro voltará, porque é lá no teatro que nós aprendemos um pouquinho sobre a arte de desamarrotar a voz e se comunicar com o público, porque é muito importante, né? A divulgação oral faz parte da nossa rotina, nós precisamos preencher uma agenda, como é a agenda aqui do programa, e isso aqui nos faz trabalhadores da divulgação da doutrina espírita também. Tá certo. Seja bem-vindo, Marco. Então, gente, nós temos a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, né? É o capítulo 129. Eu vou pedir também ao Marco para que nós venhamos cada um faz um parágrafo e vamos comentando rapidamente, tá bom? Vamos lá. Título: Na Fonte do Bem. Abre aspas. Então, enquanto temos tempo,
façamos bem a todos. Fecha aspas, Paulo. Encontramos isso na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Emmanuel descreve da seguinte forma: muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Gente, isso é uma coisa horrível, sabe? Porque de graça a gente recebe, de graça temos que dar. A doutrina espírita não cobra absolutamente nada, não é isso, Marcos? Pelo contrário, tira-se do bolso para ajudar muitas vezes as pessoas necessitadas. Por exemplo, cesta básica, uma roupa, olha, um agasalho, que agora esses dias estão muito frios, um agasalho, um cobertor. Repassamos isso tudo, ok? Vamos lá. Se você quiser fazer um comentário, por favor. Com certeza. Bom, algum tempo atrás, um expositor espírita de nome Haroldo Dutra Dias, que recentemente até falou lá no Senado em Brasília, foi. Uma importante palestra, colocação, discurso, como queiramos chamar, sobre a nossa atuação perante o Cristo. Nós somos adoradores ou somos servidores? Porque existem aquelas pessoas que, naquele estado de penúria, de necessitado, e todos nós somos necessitados de alguma coisa, né? Elas procuram então o Cristo, que elas normalmente enxergam preso ao madeiro, lá no crucifixo. Mas será que o Cristo está lá somente, né? Será que as pessoas só se lembram do martírio do Cristo, né? O seu holocausto? Será que as pessoas esqueceram da sua mensagem de amor e de esperança para toda a humanidade? Na terra só tereis dificuldades, né? Passareis por sacrifício, mas tem de bom ânimo. Na terra só tereis sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Tem uma mensagem implícita aí, não tem? Que cabe a gente meditar, não é decorar a mensagem, mas entender, meditar, trabalhar, né? Fazer o debate em torno das palavras do Cristo, que muitas vezes só é procurado nos momentos de penúria, de dificuldade, mas isso é a mensagem de amor. Então nós somos adoradores, e depois que a nossa necessidade é balsamizada, é curada, é resolvida, a gente se esquece dele, ou depois disso, não querendo mais passar por isso, resolvemos mudar de vida e passamos a seguir os seus passos mesmo, com bastante coragem. Perfeito, perfeitíssimo. Vamos lá, a sua vez agora de fazer a leitura. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Será que tudo que nós fazemos na nossa vida, né, exigimos alguma recompensa em dinheiro ou em ouro? Será que nós realmente não somos servidores de Deus, servidores do Cristo? Será que de fato nós sempre estamos tentando fazer algum tipo de escambo, né? Alguma troca? Não, eu vou trabalhar, mas em troca eu quero alguma coisa. Ou será que nós podemos, pelo menos de vez em quando, tirar uns minutinhos da nossa semana para servir, com um prazer sincero apenas de servir? Perfeitíssimo, muito bem. Você quer fazer o seguinte, por favor? Vamos lá. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola, né? Será que a gente consegue mensurar o sacrifício que essas pessoas fazem para estar lá na sala de aula para ministrar? A paciência, né? A saúde mental, intelectual que eles têm que manter para estar lá diante dos alunos. Muitas vezes os professores falam, principalmente aqueles que ministram aula para a criança chega sem condições de aprender. Foram espancadas em casa, estão com fome, passando por traumas terríveis em casa, e o professor precisa ter aquele jogo de cintura para poder ensinar. Quais são os sacrifícios que esse professor faz para estar em sala de aula, para ensinar para os nossos filhos? E muitas vezes a educação que essas crianças não têm em casa, nós cobramos que elas tenham na igreja, no centro espírita, na escola, em qualquer outro lugar. A educação começa em casa. No colégio é a escola do cérebro.
mas a escola do coração, ela é em casa. Perfeitíssimo, muito bom. Gente, nós estamos com um palestrante aqui, sabe? Ele trabalha e estuda muito. Nós tentamos. Não é julgando, não é colocando coroa de louros. É o prazer de servir. Exatamente, é o prazer de servir. É um prazer. Vamos lá. Vamos lá. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Então, aí eu caio novamente. De graça recebeste, graça darás. Quando você vai ao médico, você está com uma dor. Muito bem. A tua perspectiva é o médico. Depois muda. Muda para quê? Para a receita. Da receita vai para o remédio. E aí você coloca toda a sua perspectiva em cima. Vou tomar esse remédio e vou ficar curado. Isso na parte física. E na parte espiritual, gente? Sabe? Na parte espiritual nós vemos que é através da oração, através da água fluidificada. Por que não, quando você for tomar o café, ou o almoço, ou a janta, o que for, você abençoar aquele alimento que você vai ingerir? Olha aí, você mesmo colocando alguma coisa boa para dentro de você. Sabe? Eu vejo dessa forma. Você quer acrescentar mais alguma coisa, por favor? Olha, é sempre de bom tom, né? É uma questão de educação espiritual, educação moral. Quando nós vamos, por exemplo, nos dirigir ao consultório dentário, fazer uma cirurgia, uma consulta, pedir a Deus que inspire os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, para que eles possam estabelecer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, para que a gente possa ficar bom mais rápido, né? Porque o que a pessoa sincera e operosa no bem quer? Ficar boa mais rápido para voltar para o serviço, voltar a servir. Divaldo Pereira Franco, que desencarnou recentemente, lá em Salvador, na Bahia, né? Ele que, junto com Nilson Pereira, ergueram a Mansão do Caminho. Ele, Divaldo Franco, que adotou mais de 600 crianças. E essas crianças, alguns já são até avós. Ou seja, eu não tenho certeza, mas talvez o Divaldo Franco tenha deixado tataranetos. É bem possível. Né? E ele uma vez foi aconselhado pelo seu espírito mentor, Joana de Ângelos, né, a agradecer também, vejamos bem, a agradecer também pelas coisas que não nos acontecem. Porque nós não enxergamos no panorama da vida, porque ainda somos espiritualmente míopes, que 1000 coisas não nos acontecem porque Deus interfere através de 1000 mecanismos que nós ainda desconhecemos, então muita coisa não nos acontece. Portanto, agradeçamos a Deus, como seja o nosso entendimento sobre Deus e sua proteção. Agradeçamos as coisas que nos acontecem, que nós temos, mas agradeçamos também as coisas que não nos acontecem, porque nós muitas vezes passamos por determinados perigos que a gente nem se dá conta. Exatamente. Aliás, quando eu oro, eu agradeço por tudo aquilo que eu tenho recebido, por tudo aquilo que eu não tenho recebido. Ótimo. Porque eles sabem o que é melhor para cada um de nós, não tem a menor dúvida. Verdade. Beleza. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns. Aliás, tem muita coisa que não se vende na Shopee, não é? Nós não encontramos lá. Existem coisas que nós temos que desenvolver dentro de nós. Exato. Somos nós que damos o primeiro passo. Existem pessoas que permanecem deitadas eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, esperando que Deus a levante da cama e apresente a felicidade. Nós, até aqui, nos estudos que fazemos, ainda que sejam tímidos, nas nossas meditações, nos nossos debates, que são os momentos de maior crescimento moral, espiritual, intelectual, entendemos que eu dou o primeiro passo,
Deus então faz o resto, né? Nós damos o primeiro passo e Deus coloca o chão. Ou seja, a primeira iniciativa tem que ser nossa. Então nós não vamos encontrar na Shopee a esperança, o estímulo ao trabalho. Isso tem que brotar dentro de nós. É como a semente, que ela é plantada, então ela então é arrebentada para que possa florescer algo de dentro dela. O mesmo acontece conosco, né? Aquela dor inicial de buscar o trabalho, de buscar a solução, Deus observa o nosso esforço, então Ele apresenta a solução. Isso para o nosso crescimento, o nosso engrandecimento. Nem tudo se vende na Temo, nas lojas americanas, na Shopee. Com certeza que não. Pode continuar lá, Marcos. Vamos lá. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Eu me lembro chegando lá no Rio de Janeiro, no centro, na rodoviária Novo Rio, né? Aquelas pilastras pintadas, né? Gentileza gera gentileza. Talvez tenhamos esquecido do artífice, da pessoa que pintou, que escreveu aquilo. Mas isso se assemelha ao trabalho de cada um de nós. Muita gente trabalha para que o seu nome não seja esquecido. Olha o que fazem certas pessoas amoedadas, com poder, né, nas mãos. Não vamos nem dizer da classe. Vamos apenas observar que em determinado local do Brasil elas estão concentradas. Detêm muito dinheiro e muito poder. E muitas vezes deixam lágrimas no rosto da população para que o seu nome não seja esquecido. Essas pessoas serão esquecidas? Essas pessoas serão esquecidas, mas o que elas fazem não. Porque a nossa consciência não se apaga depois da chamada morte ou desencarnação. Nós esquecemos quem nós fomos, o que fizemos não. Então que a gente possa, então, de fato, estimular nas pessoas felicidade, sorriso, né? Espalhar a gentileza, às vezes é algo tão simples. Sempre quando eu tenho a oportunidade de olhar para o motorista descendo do ônibus, eu digo com sinceridade e com firmeza: motorista, vai com Deus. Isso aí. Um bom dia para o padeiro, muito obrigado pelo pão, passando por uma obra, a obra está ficando excelente. É algo tão simples. Claro. É gratuito, está ao alcance de qualquer um, e esse estímulo é extremamente importante. Perfeitíssimo. Vamos lá, Marcos. Eu estou gostando, sinceramente, eu estou gostando da sua preleção. Sabe? Não sei, com certeza os nossos amigos lá do outro lado da telinha participam, com certeza participam. Vamos lá, Marcos. Onde a vida te situe, aí recolherás, todo dia, múltiplas ocasiões de fazer o bem. Eu me lembro de uma amiga, né, passando por dificuldades financeiras e outras dificuldades que não cabe aqui a gente analisar, mesmo porque o espaço não é para isso. E ela dizia que estava tendo várias oportunidades de ir para os Estados Unidos. Ela disse o seguinte: será que isso não estava escrito? Será que não é uma oportunidade, então, para eu viajar para um outro país e lá recomeçar a vida? Bem, o próprio Haroldo Dutra Dias, né, esse juiz lá de Belo Horizonte, certa feita teve a oportunidade, como juiz, né, recém-formado, de ser enviado para uma cidade do interior, onde ele pudesse ficar, então, uns 3 anos e depois, então, ir para outro lugar que fosse do agrado dele, né? E chegando lá na cidadezinha, ele sentou na praça, ele foi acometido de uma tristeza, ele começou a chorar. Triste, porque não era bem o que ele queria. E passou uma freira, respeitosamente olhou para ele e convidou ele para tomar um café. Lá, certamente, onde ela militava, onde é o habitat, o local dela fazer, então, as suas tarefas. Então, ele disse: bem, lá em Minas, tudo se resolve com um pão de queijo e um cafezinho. E ele, então, seguiu aquela dona, contou a sua história, seguiu aquela freira, perdão, e contou a sua história. Ela simplesmente disse para ele o seguinte: devo florescer onde Deus nos plantou. Isso. Devemos florescer onde Deus nos plantou. Porque nós vamos descobrir espantados um dia, e a verdade é desconcertantemente simples, e nós vivemos um período de implantação da verdade. É por isso que muita gente que se coaduna com a não-verdade, com a mentira, está se estorcegando dentro do corpo para impedir a chegada da verdade.
mas a verdade chegará. Então, nós estamos aqui, como por exemplo aqui no programa, fazendo um esforço absolutamente agradável, fazendo a nossa parte para que em volta de cada um de nós as coisas também floresçam. Perfeito. Essa moça tem toda a possibilidade, todo o direito de viajar para os Estados Unidos. Mas por que então Deus lhe deu aquela família, aquela casa? Ainda bem que ela tem uma casa, né? Aquela saúde, aquele corpo perfeito, né? Dentro das suas limitações, lhe deu cérebro, enquanto tantas crianças anencéfalas nem chegam a contar no número dos vivos, dos encarnados. A gente precisa pensar, minha gente, meditar profundamente no real sentido da vida, para que, por exemplo, a depressão não nos colha, não nos atinja. Perfeito. Marcos, vou pedir uma gentileza sua, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Pois não. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre, discussão a respeito sobre palavras de vida eterna no capítulo 129, tá certo? Prossigamos aqui. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. E quem disse que a gente só consegue ajudar com dinheiro? Muitas vezes o que a pessoa está precisando é de uma palavra amiga, Exato. É de um ombro amigo. E essa tarefa ela é especial, a tarefa de ouvir as pessoas. Perfeito. Muitas vezes nós decoramos coisas bonitas, como por exemplo essa mensagem na Fonte do Bem, do livro Palavras de Vida Eterna, Exato. que tem centenas de outras mensagens. Mas nós decoramos uma em especial e aguardamos a oportunidade de dizer, de ler isso para as pessoas. E Arthur da Távola tem uma página sensacional chamada Ruídos na Comunicação. Você entendeu o que eu falei? Então, às vezes, nessa tarefa de consolar as pessoas, muitas vezes nós falamos para as pessoas não aquilo que elas gostariam de ouvir, mas aquilo que nós tivemos a intenção, o gosto de dizer, porque são palavras bonitas. A arte de falar e de ouvir, ela precisa ser trabalhada. A pessoa que desabafou, que disse que quis um consolo, é possível que muitas vezes ela apenas quis desabafar, falar. Não necessariamente quis ouvir alguma coisa de volta. E às vezes a pessoa começa a falar, nós interrompemos e despejamos um montão de coisa no ouvido da pessoa que não era bem a mensagem, que não era aquilo que a pessoa precisava ouvir. Então, nem sempre nós alimentamos, confortamos a vida da pessoa, transmitimos conforto e segurança através do dinheiro. Nós esquecemos daquilo que está em nós, dentro de nós. Se você não tem no seu bolso uma moeda para entregar para a pessoa, dá de você então, de você. O Simão Pedro estava com uma dificuldade tremenda de assistir a uma senhora e não sabendo o que fazer, ele obviamente fez aquilo que qualquer um de nós faria: orar, pedir inspiração do alto, ajuda a Deus, ajuda ao Cristo. Então Jesus, que já tinha passado pelo processo da crucificação, aparece para o seu amigo, aquele que seria
o chefe do colégio apostólico e pergunta qual o problema. Ele ouviu o sentimento. Deus ouve o nosso sentimento, ouve o nosso pensamento, ouve a nossa tristeza e nos vem ajudar. Só que muitas vezes achamos que a ajuda será doce, será suave. Qual o problema, Simão Pedro? Essa senhora está com um problema, assim, assado de descrever a situação, e ele disse, eu não sei o que fazer. Então Jesus disse, enquanto você pensa naquilo que você deve e pode fazer, eu vou me aproximar dela, então, para lhe dar um abraço, né? Ouvir as suas histórias, não com essas palavras textuais, mas o importante é um ensinamento. Então, muitas vezes, nesse afã de ajudar, nós simplesmente estacamos, né? Paralisamos, não sabemos o que fazer, esquecemos do abraço, do bom dia, né? De estimular a pessoa, de fazer a pessoa se sentir gente, né? Quem você pensa que você é? Ué, somos gente, Pessoas. Filhos de Deus. Então faça a pessoa se sentir útil novamente. Gente, filhos de Deus, nós temos tantos talentos dentro de nós, não enterremos esses talentos. Não, de forma então nenhuma. O estímulo, né, a grandeza espiritual, moral, intelectual é também um serviço. Perfeito. O Marcos falou em duas situações aqui. Uma é a intenção. Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Deus nos avalia pela intenção. Kardec botou ponto nessa frase. Mas eu coloco uma vírgula e acrescento com ação. Porque a intenção só fica na intenção. Você chegou lá e ajudou aquela pessoa? Não fez. Você desejou uma coisa boa para ela? Ótimo. Mas poderia ter sido feito mais. Claro. Outra, você falou dos talentos. Eu coloco dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. Todos nós temos esses dons espirituais. Ah, porque o Marco é ouvinte, ele consegue, é vidente, faz isso, faz aquilo. Por quê? Ele trabalhou para ter esse tipo de situação. Outras pessoas têm outros atributos, outros dons, que eles já vieram ao longo das reencarnações aprimorando. Aí você fala, eu não ouço nada. Mas você está tranquilo para poder dar condições para aquilo que vem até você? A gente não sabe, mas aí a gente vê uma grande lição de nosso Pai Eterno, a misericórdia. Mesmo a gente não sabendo, eles falam assim, Luiz, vamos lá, não, eu estou aqui, calma, vamos lá, vamos trabalhar para modificar isso tudo. Jesus era visto constantemente orando. Isso. Por que nós não faríamos o mesmo? Uma pessoa, digamos assim, uma situação difícil, uma delas, né? Câncer terminal, a pessoa lá no seu leito de quase morte, ela pode ainda assim ser útil à humanidade endereçando uma oração a alguém. Está servindo, sim, né? Ela está trabalhando pelo bem do mundo, pelo menos está naqueles momentos, né, de lucidez, ela está fazendo uma oração, uma prece endereçada a alguém. Está sendo útil, está sendo servidora. Perfeitíssimo. Eu acho que é a sua vez agora, não é, Marcos? Vamos lá. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações. Quem não, né? Pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, porque tempo também não se vende na Shopee. Não. O nosso tempo aqui ele é limitado, né? Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, como no caso dessa pessoa, câncer terminal, naquele momento de lucidez, ela então teve o desprendimento, né? A boa vontade de orar por alguém, orar pelo Brasil, né? Um país palco de tantas injustiças, de tanta corrupção, orar pela paz nos campos de batalha, pela produção de alimentos no mundo, né? Pelo equilíbrio econômico das nações, pela nossa água, o nosso ar, as nossas florestas, os nossos bichos, tem tanta coisa para a gente fazer, né? E através da prece,
essa união de esforços em um só pensamento, nós conseguimos empurrar as trevas para trás. E o dia que a humanidade descobrir esse poder que tem a prece, o nosso mundo vai se modificar bastante, né? Nós ainda não confiamos no poder da prece. Porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. E aí está a grande prova da justiça de Deus. Nós aprendemos nos estudos que nós fazemos que Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas, embora esse livre-arbítrio seja limitado. Quando há o abuso, Deus interfere sim. É assim que nós vamos ver aquelas grandes enchentes, os terremotos, né? Aquela onda gigantesca que invadiu a Ásia algum tempo atrás, a tsunami, 300 mil vidas foram ceifadas. Então a gente ergue nosso pensamento ao alto, né? Cheio de dor, e pergunta a Deus por quê. Aí nós então abrimos a janela do passado de cada uma daquelas pessoas e vamos lá enxergar, né, nesse painel exatamente o motivo pelo qual aconteceu aquilo. Prostituição infantil, uma miséria moral e espiritual muito grande. O próprio Império Romano teve 400 anos de prazo do mundo espiritual para que as coisas se organizassem. A vaidade, né, invadindo as casas palacianas, enfim. Deus aguardou. As pessoas então não tiveram tempo, né? As pessoas então não quiseram se modificar. O Império Romano, né? O sol jamais, o Divaldo Franco falando, o sol jamais se punha no horizonte sem que estivesse a iluminar uma parte do Império Romano que era vasto. Exato. E o Império Romano foi retalhado pelos bárbaros. Ou seja, toda injustiça, todo mal terá o seu fim. Você em casa que está assistindo a gente nessa gravação, que é portador de algum sofrimento, saiba que todo sofrimento tem prazo para terminar. Sim. Mas é importante que a gente enfrente essas dificuldades com o coração resignado, porque nada acontece por acaso. O sofrimento nunca errou o endereço de sua vítima. Sabe por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Falamos isso o tempo inteiro. Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. E aí algo nos acontece, Deus se esqueceu de mim. Será? Bilhões de galáxias com trilhões de planetas e a Terra, esse planetinho assim. Deus não está se importando muito com a gente não, né? Pelo contrário. Pelo contrário, Deus se importa com cada um de nós. E a reforma da sociedade vai acontecer com a aproximação, com a vinda de pessoas melhores e a partida de pessoas que não estavam tendo bom comportamento. Então, aos poucos, a nossa sociedade vai melhorar sim, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É um trabalho silencioso, individual e infalível. Tenhamos certeza. Olha, muito bom. Tá vendo só, gente? Quando a gente fica sozinho aqui, eu tenho um roteiro a seguir. Mas quando nós temos pessoas boas, inteligentes, como está aqui o Marco, modifica totalmente a estrutura física que eu fiz para o que a espiritualidade quer que venhamos a falar sobre determinados assuntos, porque quem está nos ouvindo está precisando dessas informações, Marco. Mais do que uma vez fui alertado disso. Você faz o roteiro, mas quem dirige somos nós. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que terminamos a nossa preleção. Você quer dizer mais alguma coisa? Olha, obviamente, né, esses imerecidos elogios que o Weck Miller fez, nós transferimos para Deus, para o Cristo, né? Nós estudamos muitos livros, né? Temos milhares de livros à nossa disposição, meditamos nessas palavras que aqui estão escritas, gostamos muito dos textos bíblicos, né? Tem muito material para ser estudado. Nós apreciamos o debate, o estudo em grupo,
Existe sempre aquela pessoa que faz o fechamento, mas ela não é a dona da verdade. Claro o importante é que nós cresçamos em grupo. Antigamente era muito comum que se executasse o líder do grupo para então desmotivar as pessoas a continuar aquele trabalho. Quem é o líder do movimento espírita? Era o Chico. Chico desencarnou, passou por Divaldo. Divaldo agora desencarnou, 98 anos de idade e servindo. Né? Vergonha para aqueles que têm poder e dinheiro e não fazem o mínimo pela sociedade. É isso aí. Né? Então o movimento espírita ele não tem um líder, ele não tem um presidente. Somos todos nós, cada um é dono da sua consciência e cada um responderá pelos seus atos do outro lado da vida. Então enquanto a gente está em vida, a gente procura trabalhar. Estar aqui diante de vocês é um prazer, mas nós nunca podemos esquecer que em torno de nós, no invisível, está aquele que nos inspira. Marco, calma. Wackmüller, né? Calma que tudo vai dar certo. Faz a sua parte que nós fazemos a nossa. Vocês dão o primeiro passo, né? Agradecemos, inclusive, a estrutura excelente aqui do programa. Exato. Nós damos o primeiro passo, então Deus faz o resto. E a tarefa de Deus até que é bem maior. O que Ele nos pede é um esforço desse tamaninho. Porque Deus é esse banqueiro generoso, né? Exato. O mal que nós fazemos, pagamos na mesma moeda. Mas o bem que nós fazemos, o bem que nós proporcionamos aos outros, Deus nos dá 100 vezes mais. Aí eu pergunto para vocês nessa matemática fácil de fazer. Então o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o bem. Porque o bem que nós fazemos, Deus, esse banqueiro generoso, nos dá 100 vezes mais. Quando nós fazemos o mal, pagamos na mesma moeda. Mas então por que existe tanta gente fazendo o mal? É para a gente meditar, para a gente pensar. Exato. Aliás, ele repetiu as palavras de Paulo. Lá na pergunta 975, no final da resposta. Você pode repetir para a gente, por favor? 975. Quer ver? 975. Olha lá, olha. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver ter sido feito bem. Olha, se nós examinarmos a própria vida do Cristo, né, ele merecia a crucificação? Claro que não, né? Por que ele então não fugiu ou não estalou os dedos e desapareceu? Porque ele quis nos mostrar que aquele sofrimento voluntário é para que as pessoas então pudessem prestar atenção nele. Ele que é o caminho e a vida. Ninguém chega a ter Deus senão através dele. É o ser mais importante que já pisou por aqui e será sempre. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então o seu sofrimento mostra que não devemos temer. Ele disse isso. Na terra só tereis sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Então aquele sofrimento dele foi voluntário, né? Ele aceitou o sofrimento sem se queixar um instante sequer. Isso. Eu lembro de Mahatma Gandhi, né? Um espírito bem menor, mas muito maior do que eu. Quando então viu se aproximar um soldado inglês que lhe deu um murro no queixo. E ele tão fraco, né? Fisicamente falando, ele caiu no chão e se levantou com a mão no queixo, olhou para o soldado sem entender o porquê e levou um outro murro. Caiu, se levantou e não reagiu. Então o soldado perguntou para ele, mas quem te ensinou a ser assim tão covarde? E o soldado estava portando assim um cordão com um crucifixo e disse assim, esse aí que está pendurado no seu crucifixo. E o soldado então, entendendo a mensagem, tomado de remorso, colocou a mão no rosto e chorou. Então muitas vezes nós somos assim, essas pessoas covardes que não entendemos que se o Cristo passou por tudo aquilo, por que nós então não passaríamos por alguma coisa? Ele disse, se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Mas nós então precisamos entender o sofrimento. Será que Deus me permite passar por esse sofrimento injustamente? Será que eu sou palhaço do mundo? Não. Nós temos uma tarefa, que muitas vezes é passar por essas dificuldades e permanecer de pé e com fé. É aquilo que nós só falamos para poucos.
sofrer com alegria, porque muitas vezes o nosso sofrimento é um estímulo para que outras pessoas também sigam os mesmos passos, ou seja, vamos passar por aquelas dificuldades sem reclamar, porque Deus nos vê, Deus nos ouve e todo sofrimento tem um prazo determinado para acabar. É um teste. O professor coloca o teste, né, sobre a nossa carteira, a carteira do aluno, e ele permanece em silêncio para que o aluno faça o teste e tire a melhor nota. O recreio vem depois. Com certeza. Marcos, nós temos que fazer um segundo intervalo. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E como já falamos, né, sobre palavras de vida eterna, agora voltamos para o estudo do Livro dos Espíritos, né, capítulo 9, segunda parte da intervenção dos espíritos, lá na pergunta 514. Vamos lá. Os espíritos familiares, Marco, são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Bom, olha só como é que é importante, né, a gente que estuda a doutrina espírita entender esse painel seríssimo da nossa vida. Porque nós sabemos que muitas vezes parece que nós não somos nós. E às vezes a pessoa é surpreendida fazendo algo que ela nunca imaginou que ela pudesse fazer. Carl Gustav Jung, né, esse psicoterapeuta, né, esse psicólogo da humanidade, esse estudioso da psique, ele diz que muitas coisas nós guardamos nas nossas sombras, né, que é um capítulo que vale a pena a gente estudar quando tiver a oportunidade. Nós temos nas nossas sombras não somente coisas ruins, aquilo que nós gostaríamos de esconder das pessoas, porque nós temos vergonha. Temos vergonha de pensar como pensamos, vergonha de fazer o que nós fazemos, porque nós reprimimos isso e jogamos lá para as nossas sombras. Mas nas nossas sombras tem tanta coisa boa, aquele médico, aquele pintor, aquele escritor que nós gostaríamos de ser, aquele nadador olímpico, mas infelizmente a vida nos impediu de ser. Ou às vezes os nossos pais, né, tivemos o sonho de estudar para uma determinada matéria e nós fomos impedidos. Isso foi reprimido. Isso é tão ruim. Então muitas vezes nós temos uma certa vergonha de ser quem nós somos, de fazer o que fazemos, mas é bem provável que em determinadas situações tenhamos agido por inspiração das sombras. Porque se uma determinada serpente, um desses ofídeos, invade nosso terreno, então imediatamente damos conta desse ofídio, dessa serpente, dessa cobra, se ela for venenosa, o veneno morre junto com ela, certo? Sim. No caso dos seres humanos, né? Nós, filhos de Deus, o veneno do qual nós somos portadores. Será que a desencarnação dá conta dele? Morreu, virou anjo, descansou? Ou será que o veneno vai junto conosco porque o veneno está no espírito? Então, esses espíritos que desencarnaram, portadores desses venenos, desses maus pendores, estão por aí, estimulando as pessoas a beberem, a usarem drogas,
falarem palavrão, brigarem nos estádios de futebol, né? Vão lá para o desporto, para uma atividade saudável, mas saem de lá com as camisas rasgadas, esmurrando uns aos outros. Quem sabe essas almas, esses espíritos desencarnados, livres do corpo somático, não estão lá influenciando essas pessoas a beber, a brigar. Graças a Deus. Temos junto conosco, cada um de vocês, esse espírito familiar, esse espírito protetor, simpático, almas que nos conhecem, estão ali para nos ajudar. Perfeito. Mas eu gostaria de recuar um pouquinho até a questão 459, porque ela é básica. É importante a gente estudar essa questão, meditar bastante, porque ela vai servir de base, de fundo, para diversas discussões. A questão 459 do Livro dos Espíritos, que é um livro interessante para a gente ler, porque ele tem perguntas e respostas. Você lê 2, 3 perguntas por dia e já estará fazendo um estudo muito importante. Então diz assim a questão 459. É a pergunta que Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse francês, fez às entidades venerandas, ou seja, ao espírito de verdade, espíritos seríssimos que estavam ali para uma atividade seríssima, que é o começo, né? O começo da implantação da verdade no planeta Terra, através da doutrina espírita. Pergunta assim Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muitas vezes temos aquele pensamento, a gente sacode a cabeça, opa, não pensa nisso, que isso é bobagem, né? Olha, eu tô com a intenção de pegar aquele político pelo pescocinho, opa, não pensa nisso, porque não é bem através da violência que o reino de Deus vai se implantar na Terra. Judas se enganou a esse respeito. Ele se enganou. Ele não entendeu a mensagem do Cristo. Quando então Simão Pedro cortou a orelha do soldado com a espada, o que Jesus disse? Que pela espada fere e pela espada ferirás. Então não é através da violência, mas constantemente esse pensamento vem à nossa cabeça. De pegar lá aquela pessoa pelo pescocinho, não pode, gente. A disciplina que nos é pedida, por enquanto, parece insuportável, mas é essa disciplina que nós precisamos ter para herdar a Terra. Mas muito bem, as entidades venerandas responderam assim a Kardec. Vou repetir a pergunta. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, ou seja, os espíritos se metem na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nos nossos desejos, nas nossas vontades? Resposta do espírito de verdade. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Obviamente, minha gente, os bons espíritos também. Muitas vezes há uma interferência divina para que a gente não caia numa cilada. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, ela pode cair no conto do vigário? Pode. Existem pessoas que se esmeram em golpes. Exato. E às vezes, se aproveitando da bondade da pessoa, elas caem. Mas Deus sempre nos inspira. Não faça isso, meu irmão. Largue essa arma, largue o cigarro, não experimente drogas, é um caminho perigoso. Deus sempre nos inspira ao bem antes que façamos o mal. Depois já estamos comprometidos, mas ele ainda assim continua nos ajudando, enviando a ajuda dos seus anjos amigos. Ah, mas eu não chamo de anjo amigo, não. Eu chamo de espírito amigo, eu chamo de espírito de luz, eu chamo de bom gênio. Chame como você quiser. Eles não se incomodam. Sempre nos inspiram ao bem, porque tem muitos que nos inspiram ao mal. E por que Deus permite? É uma prova. Se você passa na prova, você se adianta. Se você sucumbe na prova, você terá que repeti-la. E se você sabia que estava errado e ainda assim fez, aí vem as expiações. São dramas na vida dos quais nós não escapamos. Não escapamos. Aliás, é o arrependimento, reparação e expiação. Exatamente. São os pilares da justiça divina. Muitas pessoas praticam o mal, se liberam da vida, morrem, desencarnam, escaparam. Negativo. A justiça de Deus nunca erra o endereço de nenhum de nós. E cedo ou tarde,
aquilo que nós merecemos vai nos acontecer. Meditemos, minha gente. Nos acontece algo ruim. Ué, mas nós não acreditávamos que Deus era bom, justo, misericordioso? Por que isso nos aconteceu? Talvez tenha sido falha nossa. Pois é, Marco, infelizmente já me avisaram o nosso tempo. Gostaria eu de continuar esse papo maravilhoso. Semana que vem tem mais. Com certeza Semana que que vem sim. tem mais. Com certeza sim. Então, gente, as suas considerações finais, Marco. Bom, nós agradecemos ao espaço que esse canal maravilhoso nos abriu, né? As instalações que aqui, das quais nós desfrutamos, para em paz realizar o nosso estudo, né? É um pequenino estudo aqui, mas em casa, em qualquer lugar que a gente queira, continua os estudos. Afinal, não nos disse o Cristo que onde houverem duas pessoas reunidas em seu nome, ali ele também estaria com a pessoa? Por que nós não podemos fazer isso na garagem da nossa casa, lá no condomínio, em qualquer lugar? Sem problema nenhum. O importante são as nossas intenções. Levar a palavra da Bíblia, né? Uma palavra de consolo para as pessoas lá nos hospitais, para as pessoas que não podem então participar, vir até a igreja, o centro, né? Se posicionar diante da televisão, não consegue ouvir, não consegue falar, não consegue se locomover. Por que não levar essa palavra amiga, essa palavra de consolo até essas pessoas? Talvez não recebamos soldo, né, pagamento por isso, mas Deus é que sabe, né, o que nós merecemos. E o importante é a gente servir. Ah, mas eu só posso fazer pouquinho. Faça pouquinho, mas com o coração agradecido a Deus pela oportunidade que Ele te dá de servir. Esse é o nosso pagamento. Então eu digo para o Wack Miller, para vocês, para a equipe técnica aqui, quem agradece sou eu. Então, pessoal, vocês vê que coisa boa? Tem muita gente boa aqui em Petrópolis, palestrantes, não palestrantes, mas agradecemos a audiência e eu sempre termino com uma frase, né, que diz assim: reencarnação é a solução dos nossos problemas. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.